Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal do YouTube. Gente, hoje estamos aqui com um vídeo que eu vou mostrar para vocês 3 empresas do setor de energia, que é um setor muito interessante para você que até está começando a investir, um setor um pouco mais seguro, se a gente pode dizer assim, que paga bastante dividendos. Se você não sabe, aqui no meu canal a gente sempre prega uma estratégia de que você tem que comprar as empresas, segurar elas por longo prazo e que se você comprar boas empresas que pagam bastante dividendos, você vai conseguir também viver de renda passiva em algum momento. Ou seja, viver só do dinheiro que aquele próprio investimento vai te dar mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano na sua conta corrente. Eu quero fazer também uma pergunta aqui logo no começo desse vídeo. Se você acompanha meu canal, se você por acaso já é um inscrito aí há algum tempo, você viu que eu trouxe um vídeo aí com um analista responsável por IRB. Então ele cobre essa empresa, né? Ele tá mais ali por dentro do que está acontecendo no dia a dia. Ele veio aqui no canal e falou pra gente um pouco dos pontos negativos, positivos da empresa, deu a sua recomendação e tudo mais. Eu queria perguntar se vocês queriam que eu trouxesse um outro analista aqui no canal que é responsável por aqui o setor de energia. Ele conhece muito sobre isso, sério, cara, pra mim é um dos melhores analistas do setor de energia que eu conheço e queria que vocês comentassem aí no canal se vocês queriam que ele viesse aqui no canal para contar um pouco sobre as melhores empresas, né, na visão dele, obviamente, contar um pouco sobre os pontos desse setor, pontos negativos, positivos, para você conseguir entender um pouco mais. Se você quiser, deixa o like no vídeo e comenta aí, fala eu quero que você traga, que aí eu vou saber que faz sentido eu trazer ele aqui para um vídeo. Então bom, sem demoras, tá? Sem muita delonga. A primeira empresa que eu peguei aqui, provavelmente você que já investe, conhece um pouco do setor vai conhecer, que é a Transmissão Paulista. Eu vou ler para vocês aqui um pouco, o pessoal sempre gosta, né, de ver um pouquinho da história. Eu nunca fiz um vídeo de Transmissão Paulista aqui no canal, posso fazer, mas aqui eu vou dar uma resumida. Bom, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista é uma concessionária de transmissão de energia elétrica. Antes ela era conhecida como Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica ou apenas Transmissão Paulista, que é como todo mundo chama. Em 2019 tinha capacidade instalada aí que totalizou 65,9 mil megavolt-ampere de transformação, também contabilizava 18,6 mil quilômetros de linha de transmissão, 25,8 mil quilômetros de circuitos e 126 subestações próprias. A empresa interliga as usinas elétricas do Rio Paraná, Tietê, Pardo e Paranapanema a diversas outras distribuidoras. Ela é responsável pelo transporte anual de cerca de 25% de toda a energia elétrica produzida no país e também ali responde por 60% da energia consumida na região sudeste e quase 100% no estado de São Paulo. É interessante você sempre ler esse tipo de história porque você vai entendendo um pouco como que está essa distribuição das empresas. Ela possui um centro de operação e transmissão em Jundiaí, aqui em São Paulo, e está presente em outros 17 estados também brasileiros. Tá? Não é só porque ela chama Transmissão Paulista que ela está só em São Paulo. Ela foi criada em 99, um ano depois de eu nascer, e ela surgiu após a divisão dos ativos da estatal paulista Companhia Energética de São Paulo, chamada CESP. Bom, eu não vou ler o resto aqui, se você quiser ler eu vou deixar aí na descrição para você, mas basicamente, aqui é um resuminho só para você entender um pouco da empresa, para você não cair aqui de paraquedas. E aí, como a gente está falando, o objetivo desse vídeo é sempre mostrar as empresas que pagam dividendos bons. E essa empresa, nos últimos 12 meses, pagou 6,37% de dividendos. Isso é muito interessante. Se você pensar hoje que o CDI tá ali na casa aí dos 2%, cara, só de dividendos você está ganhando muito acima do CDI. Então isso é muito bom, isso é muito legal, uma métrica muito acima dos 2% ao ano, né? Aqui basicamente seria 6,37%. Óbvio que a gente olha os últimos 12 meses, mas a gente pode tentar fazer essa inferência e tentar entender se isso se mantém ou não ao longo dos próximos tempos, né? Ao longo dos próximos anos. Isso corresponde a, na verdade, 1,7 ali reais por ação que você tem. Então, quanto mais ação você tem, mais você ganha de dividendos. Hoje ela está cotada ali nos 27,36, tá? Bateu uma mínima ali de R$16 nas últimas 52 semanas, ou seja, quem comprou tá ganhando dinheiro, e ela bateu uma máxima ali de 28, então ela tá basicamente ali no teto, vamos dizer assim. Como a gente sempre fala, né, e como eu sempre digo aqui no canal, as ações do setor de energia normalmente elas são menos voláteis do que algumas outras, né, como por exemplo o CVC, se eu puder assim citar. Ou seja, a gente acaba falando que um setor é mais seguro, é um setor que você acaba tendo um pouco mais de segurança numa crise, acaba não perdendo tanto a grana, a ação começa, querendo ou não desvalorizar tanto quando você tem algum problema contextual, como é o caso da crise que a gente está vivendo. Então ela é interessante para alguém que está começando na renda variável e que tem às vezes até um pouquinho de medo, um pouco de receio aí de ver o patrimônio oscilar tanto. O setor de energia elétrica é sempre interessante para ver isso. Mas óbvio, né, que pode acontecer aí casos que a gente não imagina que podem afetar o setor. Claro, isso pode acontecer, mas normalmente tende a ser menos volátil. Sempre gosto de ver, cara, isso aqui é muito importante na minha visão. É muito legal que as empresas mantenham o pagamento de dividendos constante, ou seja,
ano a ano, mês a mês, toda vez que ela paga, que isso se mantenha ao longo do tempo. Porque quando a empresa para de pagar dividendos de uma hora para outra, isso pode indicar ou algum problema ali que a empresa está tendo ou algum outro direcionamento de estratégia. No caso das empresas de energia, acredito eu, né, não sou especialista nesse setor, mas acredito eu que os dividendos se mantenham, elas pagam bastante dividendos porque já é um setor bem consolidado. E aqui, se a gente for ver no próprio Estados Invest, a gente tem aqui o histórico de proventos da Transmissão Paulista e ela manteve ali o pagamento de dividendos, hora ou outra aumentando ali um pouquinho, diminuindo, mas sempre pagando, o que é muito excelente. Até porque o próprio investidor que às vezes investe nisso, ele quer ter uma periodicidade ali de dividendos, ele acaba se programando para isso. Então seria até chato, vamos dizer assim, se a empresa parasse de pagar de uma hora para outra. A próxima empresa que eu quero falar para vocês é a Taesa. Taesa, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando por que eu invisto nela, contei um pouquinho da história, um pouco mais a fundo. Se você quiser, cara, vai aí no canal, abre a página inicial, lá embaixo tem a playlist do Porquê Invisto Em. E ali tem vários vídeos falando por que eu invisto em determinada empresa. Taesa é uma delas. Mas para você que não conhece, a Transmissão Aliança de Energia Elétrica S.A., ou mais conhecido também como Taesa, é um grupo privado de transmissão de energia elétrica. Ela se dedica à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão. Então, aqui é muito importante. A Taesa transmite energia, ela não produz. Ela está presente em 17 estados de todas as regiões do país e hoje ela tem mais de 36 concessões. Só para você entender, o setor de energia elétrica hoje no Brasil, ele é um setor regulado, então você tem que entender também como que vai funcionar a parte aí da ANEEL, que é a agência reguladora não que transforma, né, mas que acaba regulando todo o setor, coloca as regras, as concessões e tudo mais. Então, para você que quer entender um pouco mais disso, recomendo você procurar. Acho que se o analista vier aqui, ele vai contar um pouquinho disso. Então, se você quiser de novo, comenta aí. Falando um pouco de dividendos, ela surpreendeu bastante aí, cara, os investidores, tá? A gente ficou bem feliz quando a Taesa fez um anúncio de dividendo. Não é à toa que a ação deu uma porradinha logo depois desse anúncio. De acordo com os últimos 12 meses aí, levando em conta tudo isso, obviamente, ela pagou 9,69% de dividendos. Isso é muito bom, cara. Quando você vê um dividend yield ali acima de 6%, acima de 5%, é muito bom. A Taesa está quase em 10%. Então isso foi excelente. Bom para quem investe, não bom para quem não investe, porque acabou ficando de fora. Hoje a ação está cotada ali a 33,14. Ela bateu uma mínima aí de 22,13 nas últimas 52 semanas. Ou seja, quem comprou também está lucrando bastante. E ela está quase no teto, tá? O máximo dela 52 semanas foi 33,96. Hoje ela está 33,14. Isso significa que ela está tão cara assim, você não precisa comprar? Não necessariamente, tá? Eu não quero fazer essa análise aqui, mas não é porque a ação está no teto que ela tá cara e nunca mais vai ultrapassar isso. A gente teve vários casos aí que as ações bateram teto atrás de teto e foi continuando crescendo, né? Mas aí é uma outra análise, não quero falar um pouco sobre isso, vou deixar para o analista. Parte da volatilidade, mesma coisa sobre o setor, não vou falar de novo. E o que a gente tem que ver e que eu sempre gosto de ver é: existe a recorrente pagamento de proventos, tá? Nos últimos 5 anos ela não deixou de pagar. Hora ou outra aumentou, diminuiu um pouquinho, mas sempre pagando. Então dá para o investidor, né, sempre prever ali quanto que ele vai receber esse dinheiro. E quando ele está prestes ali a viver de renda passiva, né, e está quase conseguindo, ele acaba conseguindo controlar suas contas para saber quanto que ele recebe, quanto que ele não recebe, para conseguir ali provisionar seus gastos e não acabar se embolando ali, não conseguindo pagar as contas. E a próxima é a Tietê. A AES Tietê Energia S.A. é uma empresa geradora de energia elétrica. Então, como vocês podem ver, elas estão no mesmo setor, mas a Taesa é diferente da Tietê. A Tietê gera energia, a Taesa transmite. Ela atua com geração por meio de usinas hidrelétricas, eólicas e solares, ou seja, é uma energia limpa, isso é interessante. O Brasil é um país bem, vamos dizer assim, com sorte de ter tanto meio de se gerar energia limpa, né, em vez de usar as termoelétricas, essas coisas. Então é bem legal. Seu parque gerador hidráulico é composto por 9 usinas hidrelétricas e 3 pequenas centrais hidrelétricas. As usinas estão localizadas nos rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi Guaçu, todos no estado de São Paulo. A companhia tem concessão de 30 anos para a fonte hidráulica, ou seja, quando a gente fala que esse é um setor um pouco mais seguro, porque as concessões elas têm um longo prazo, né? Então isso é interessante porque não é uma crise ou outra ali que vai afetar tudo isso. Os contratos são de bem longo prazo. Em 2017 passou a atuar como fonte eólica, após a aquisição do complexo eólico Alto Sertão. A energia produzida foi contratada por 20 anos por meio de 2 leilões. Os contratos expiram em 2033 e 2035. E bom, falando aqui em números de dividendos, ela pagou nos últimos 12 meses 6,18%, excelente também, cerca ali de R$1 por ação. Hoje a ação está 17,03, tá? O máximo dela foi 17,74 e o mínimo foi 10,45.
Ou seja, praticamente todos que a gente mostrou aqui estão quase no teto ali, né? Quase no máximo nas últimas 52 semanas. Quer dizer que tá caro? Não quer dizer que tá caro, mas quer dizer que tem muita gente olhando? Quer, porque o preço tá subindo pra caramba. Então fica aí a dica para você que às vezes pô, não investe no setor elétrico, nunca pensou em investir, que talvez seja interessante você começar a pensar, porque é um ótimo setor para prover renda passiva e também, cara, para você, querendo ou não, proteger um pouco a sua carteira dessa alta volatilidade que a gente está vivendo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça aí de comentar. Também comenta a sua dúvida ou se você quiser alguma sugestão para um próximo vídeo. Se você quiser que eu fale, por exemplo, só do setor de óleo e gás, só do setor de saneamento, por exemplo, subsetor, na verdade, de saneamento. Se você quiser que eu faça isso, comenta aí que eu faço o vídeo com o maior prazer. Beleza? Valeu, falou, até mais, fui.